Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 5, a parte de segunda-feira, nós iremos estudar sobre Daniel 2. As nações que estamos estudando, que têm relação profética com o livro de Daniel e Apocalipse, mostra o domínio divino sobre, assim, o destino das nações. Isso foi mostrado de forma clara através da história do profeta Daniel, no capítulo 2, onde ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. O livro de Daniel é um livro com histórias miraculosas, de livramentos, mostra a história do povo de Deus no exílio, mostra como assim a obediência, a fidelidade a Deus é recompensada, mostra como o domínio divino sobre as nações ela é imperiosa. E quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e não sabia o seu significado, Deus, de forma miraculosa, deu a Daniel a mesma visão com um plus. Daniel teve a interpretação da visão. O mesmo Deus que deu ao rei Nabucodonosor a visão da estátua, deu a Daniel e também acrescentou ali a questão da interpretação. Por isso, Deus queria que, com isso, o povo dele estivesse no mais alto degrau, onde seriam observados como pessoas que tinham um Deus poderoso. Ellen White, no livro Medicina e Salvação, na página 200, ela escreve o seguinte: lendo a história de Daniel, podemos perceber que o Senhor queria que o seu povo alcançasse o mais alto degrau da escada do saber e da espiritualidade, de modo que pudesse glorificá-lo pela posse da habilidade que ele estava disposto a conceder. Essa habilidade foi a habilidade profética, e as pessoas respeitavam isso. Quando Daniel terminou a explicação, o rei Nabucodonosor quis presenteá-lo. Disse: não precisa, foi o Deus do céu que revelou isso para mim. Então o rei reconheceu que o Deus do céu era o Deus que dominava todas as coisas. E a pergunta número 2 é: o que aprendemos da visão panorâmica da história do mundo através do sonho do rei Nabucodonosor? Como isso se tornou importante? Daniel capítulo 2, de 31 a 35, diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que ali uma grande estátua. E essa estátua era imensa. Ela era incrível, com resplendor, e era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era extraordinária. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, juntamente com o barro e o ferro, esmiuçou também o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, ela se tornou uma grande montanha e encheu a terra. A pergunta é: o que aprendemos da visão panorâmica sobre a história do mundo através do sonho do rei Nabucodonosor, e qual a importância para nós hoje sobre isto? Resposta: a visão da estátua é uma profecia assim que revela e que revelou o domínio humano, mas esse domínio humano foi absorvido pelo domínio celestial, pelo domínio divino. O mundo acredita que está melhorando, mas está piorando. E o reino de Deus é a única saída, a única esperança para a humanidade. Essa é a importância da visão do profeta Daniel. O ser humano, ele avançou em tecnologia, mas regrediu em tratar os seus semelhantes. O ser humano avançou em meios de transporte, mas regrediu no sentido moral. O ser humano avançou na conquista do espaço, mas regrediu no sentido social, se depravando de maneira total. No início do século XX, muitos pensadores imaginavam que a cultura e o conhecimento iriam se tornar as pessoas melhores. Quando em 1900 foi feita a Feira de Paris, onde a tecnologia foi mostrada como sendo um avanço para o futuro. Quando muitas invenções foram assim preconizadas, as pessoas aplaudiram e foi dado início da idade do iluminismo, a era do iluminismo. Muitos pensadores como René Descartes e outros pensadores imaginavam que a fé
não valia nada, a razão que valia. O que importava era a razão. E foi dado início ali à era do Iluminismo, 1913, estourou a Primeira Guerra Mundial. 1943, estourou a Segunda Guerra Mundial. Nessas duas guerras, 200 milhões de pessoas morreram como fruto dessa guerra. Então o ser humano não avançou coisa nenhuma. O ser humano regrediu. Mas os iluministas achavam que o ser humano estava a progredir. Charles Darwin e Karl Marx, eles achavam que o ser humano estava evoluindo, mas o ser humano estava regredindo de forma moral e social. Quando o profeta Daniel, ele falou da estátua, ele mostrou que os metais que compunham, os materiais que compunham a estátua, era ouro, era prata, era bronze, era ferro e era barro. Isso mostra uma regressão nos valores morais das nações, até chegar no barro e talvez na lama. Se Deus não intervir, o mundo vai de mal a pior. O mundo envelhece piorando. Por isso, há muitos séculos atrás, o Egito, ele era o berço das artes e a mãe da cultura. Levantou-se as suas pirâmides como símbolo do seu poder e da sua tirania. Edificou suas fortalezas e prisões, mas nada pôde fazer para aliviar ou elevar a sua vida moral e salvar o povo da decadência. O Egito foi derrotado por um poder ainda mais forte do que toda a sua cultura. Eles tinham menosprezado o Deus das nações e a sua derrota não demorou. A seguir destacou-se a Grécia com a sua cultura, de tal forma que todos reverenciavam os seus escultores e filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, que tentaram enobrecer a Grécia com suas filosofias, mas não conseguiram evitar a decadência. E a Grécia caiu, mesmo tendo templos suntuosos, que hoje são apenas ruínas. Não adoravam o Deus verdadeiro. E os seus falsos ídolos não puderam ajudá-los. Ressurge então Roma como pé de ferro esmagando as nações. Para muitos, Roma seria a salvação da humanidade com suas conquistas. Mas Roma apenas se beneficiou a si mesmo. E não era necessário ser profeta para predizer o trágico fim de uma nação em tais condições. Roma caiu. E o profeta Daniel mostrou que o reino de Deus é o próximo reino a ser estabelecido nessa terra. E virá para intervir na história humana, porque não tem mais jeito. Só Deus na causa. Esperamos esse reino maravilhoso. A pedra que Daniel disse, nos dias destes reinos, dessas nações, Deus, ele vai enviar o seu reino, vai mudar o estado de coisas para sempre. Os que estiverem preparados irão morar nesse reino eterno. Que possamos nos preparar, possamos fazer plano de sermos cidadãos do reino do céu. Deus abençoe a todos. Amém.